Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, no Evangelho de hoje nós temos o jovem rico, este jovem que se aproxima de Jesus e pergunta: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Muito boa essa pergunta do jovem rico. E Jesus então fala: olha, se tu queres entrar na vida, ou seja, se tu queres ser salvo, observa os mandamentos. Observa os mandamentos. O jovem, então, prontamente pergunta: quais mandamentos? E aqui tem um detalhe importante. A maioria diz que esse jovem cumpria os 10 mandamentos, mas nós vemos que Jesus aqui não cita todos os mandamentos. Quais mandamentos? Jesus responde: não matarás, não cometerás adultério, então não pecar contra a castidade, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Todos esses mandamentos aqui se referem, se você observar, ao relacionamento dele, né, com ele mesmo, né, e com o próximo. Falta aqui, né, os mandamentos da primeira tábua da lei, que são os mandamentos que se referem ao nosso relacionamento com Deus. Principalmente amar a Deus sobre todas as coisas. E é exatamente aí, esse é o ponto em que nosso Senhor verá que esse jovem precisa crescer no amor a Deus, no amor a Deus. Esse jovem é bastante justo com os outros e consigo mesmo, né? Provavelmente porque ele diz: tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Então, o que ainda falta a esse jovem é o crescimento no amor. Nosso Senhor então olha e diz: se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, um convite muito bonito de Nosso Senhor para esse jovem. Porém, ele precisa se desapegar daquilo que provavelmente era a coisa que ele tinha mais apego, né? O seu dinheiro, sua riqueza. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Essa tristeza aqui, né, nós chamamos de assídia. É uma espécie de tristeza unida à preguiça em relação à vida espiritual, em relação à nossa vida de santidade. Então a pessoa escuta que ela precisa se desapegar de certas coisas que nem são pecado, né? Não é pecado, mas ela precisa se desapegar daquilo ali para amar mais perfeitamente a Deus, né? E aí fica essa espécie de tristeza: poxa, mas eu tenho que deixar de assistir tais coisas, poxa, mas isso nem é pecado, mas eu preciso deixar de gastar meu tempo todo com essas trivialidades, e gastar mais tempo em oração. Enfim, quando a pessoa vai percebendo as exigências para que ela cresça no amor, na santidade, vem essa espécie de tristeza barra preguiça em relação às coisas santas. Nosso Senhor aqui quer que esse discípulo, que esse jovem rico, cresça no amor. E aí é interessante isso, porque é a realidade do amor que determina como está a nossa vida espiritual, né? Veja, uma vez um diretor espiritual perguntava a um dirigido, né? Meu filho, como está a sua vida espiritual? E o dirigido prontamente: não, então, eu tenho rezado a liturgia das horas, eu tenho rezado o terço, eu leio a Bíblia com uma certa frequência, faço minha oração mental todos os dias, vejo muito de Santo Afonso, leio, né, as meditações de Santo Afonso todos os dias, enfim. Aí o diretor espiritual voltou o seu olhar de novo para esse dirigido e disse: deixa eu perguntar de novo, como é que está a sua vida espiritual? Então, eu tenho rezado a liturgia das horas e, enfim. Aí o diretor, mais uma vez: vamos lá, meu filho, eu quero saber como está a sua vida espiritual. Eu não quero uma lista das suas práticas espirituais. Como está o seu amor em relação a Deus? Como está o seu amor a Jesus? Né? O quanto você está unido a Ele? Né? Essa resposta já não é tão simples, né? Por quê? Porque a gente quer simplificar a coisa no sentido de fazer uma listinha de tarefas. Eu já fiz isso aqui, eu já fiz isso aqui hoje, já fiz minha oração mental, já rezei minhas laudes, pronto, checklist, checklist. E aí a gente trata o nosso relacionamento com Deus como se fosse um checklist, né, a ser cumprido, né? E aí a gente não progride verdadeiramente na vida espiritual, né? Então, por quê? Porque não se progride no amor. É preciso que nós vejamos a oração como esses momentos de fato de encontro com o Senhor, não simplesmente como tarefas a cumprir. E enquanto nós vermos dessa maneira, nós não progrediremos de fato. O jovem rico aqui sai cheio de tristeza, porque sim, ele era muito bom até, de fato, cumpria várias das coisas da lei, mas faltava então crescer no amor.
Procuremos então crescer no relacionamento com Deus. Nossa vida espiritual não é simplesmente quantas orações nós fazemos no dia, quantas devoções nós realizamos no dia, mas antes de tudo, o quanto nós amamos o Senhor. Ainda que rezemos menos do que outras pessoas talvez por aí rezem, mas a intensidade do amor com que nós fazemos as coisas, isso é o mais importante. É claro que nós precisamos sim, né, crescer nas práticas espirituais. As práticas espirituais são importantes para que a gente progrida de fato, né? Nós precisamos crescer na oração mental, a meditação, enfim, progredir nos tipos de oração, mas isso deve ser feito com amor, por amor, não simplesmente para, né, fazer um checklist das tarefas que foram cumpridas no dia. Procuremos então amar mais nosso Senhor Jesus Cristo, nos desapegando destas coisas que às vezes nos prendem, nos amarram e nos impedem de ir, né, ao encontro de nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.